Ao amor. Como contê-lo nos corações apaixonados? Essa história ocorreu há muito tempo em meio às grandes transformações culturais e evolutivas da sociedade daquela época. A história se passa em um período de grande opulência e etiqueta do século XVIII, em uma corte na Europa e um pequeno país, porém rico e influente. No cenário luxuoso, a Marquesa Isabela, uma mulher de beleza cativante e herdeira de uma das famílias mais influentes do reino, vive uma vida aparentemente perfeita. Isabela, destinada a um casamento arranjado com um duque rico e poderoso, já estava acostumada ao seu destino pré-determinado de casamento desde a sua infância, como era comum entre as famílias nobres. O enlace não seria por amor. O amor entre os noivos era um sentimento raro naquela época, pois, antes de tudo, o casamento servia apenas como base para interesses financeiros e políticos. Não havia amor nem da parte do duque, muito menos dela. Apenas a intenção de concretizar os desígnios das duas grandes famílias. Ambos participariam do ato esperado por todos os familiares em 2 meses. Enquanto ainda lhe era assegurada a liberdade de uma mulher solteira, sem compromisso e obrigações de uma mulher casada, participava de vários eventos sociais, em especial dos bailes, dos quais era apreciadora. Também frequentava os recitais em salões nobres e requintados de sua sociedade. O seu pai, Marquês Elton de Rockfield, também era um apreciador dos bailes e constantemente recebia a corte em sua mansão para desfrutarem das belas músicas e danças. Isabela estava muito envolvida com o baile da noite em sua mansão naquele dia. Conferia juntamente com os pais todos os preparativos para o grande evento e se organizava para que a sua presença fosse destacada através de um belo vestido e joias de fino acabamento. A hora dos convidados chegarem já estava próxima quando os músicos chegaram na mansão. O Marquês Elton determinou previamente que Isabela, que já estava pronta, recebesse a orquestra e sondasse quais seriam os principais tipos de músicas instrumental que iriam tocar, quais seriam as sonatas tocadas, quais os quartetos de cordas, quais sinfonias e concertos seriam apresentados naquela noite. Como era comum para as filhas da nobreza, Isabela era uma grande conhecedora do assunto e poderia optar pela escolha desta ou daquela forma da orquestra se apresentar. O violinista Simon, recém-chegado da Áustria, era o maestro responsável pela apresentação dos 47 músicos que tocariam naquela noite na mansão de Isabela. Simon era um belo homem, um artista educado e gentil. Era o maestro, considerado líder da orquestra, responsável por controlar o ritmo, a direção e o tom geral do grupo. Portanto, Isabela se dirigir a ele para obter maiores informações do repertório da noite já era esperado. Boa noite, senhorita. Estamos à disposição para escolhas das músicas de hoje à noite, disse o maestro. Isabela obteve as informações necessárias de como seria a apresentação instrumental da noite e ficou satisfeita. Porém, algo a incomodou na conversa que teve com o maestro, o jeito de como ele a olhava. Os olhos azuis de Simon pareciam encantados pela bela figura feminina que estava à sua frente. Isabela fez de conta que não percebeu os olhares audaciosos com que Simon a olhou e concordou com tudo que ele havia proposto a fim de sair rapidamente da presença daquele olhar instigador. Os convidados já estavam quase todos presentes quando o baile começou. Porém, uma música que não foi relatada à marquesa anteriormente iniciou o baile.
Era uma música que se tratava exatamente de um tema em que se dizia que uma mulher tinha encantado um homem por causa de sua beleza e que, a partir do momento que ele a conheceu, não poderia esquecê-la jamais. Quando a música foi iniciada pela orquestra, Isabela cruzou o olhar com Simon, que sorria para ela de forma enigmática. Ela, percebendo a mensagem musical e a insistência do olhar de Simon, abaixou os olhos e disfarçou, conversando com pessoas de um grupo próximo. Apesar de Isabela ser uma dançarina quanto mais nos salões e figura certa nos bailes, naquela noite ela se sentiu diferente e não dançou em momento algum. Algo lhe incomodava. Tudo ocorreu tranquilamente, o evento foi um sucesso. Todos diziam que a orquestra naquele baile havia superado a apresentação de outras em outros festejos, sendo um grande destaque da festa na mansão dos Rockfield. Uma semana inteira transcorreu sem que Isabela conseguisse se esquecer do olhar de Simon e isso a incomodava. Ela não sabia dizer qual era o porquê do incômodo, mas sentia que não era capaz de se esquecer daqueles belos olhos azuis a olhá-la com tanto... Bem, ela não sabia dizer o quão tanto era o olhar de Simon. Só sabia que aquele olhar a impregnava a alma e o pensamento. No outro fim de semana, o baile aconteceu na mansão da família do Duque, o qual Isabela estava prometida em casamento. Era uma grande oportunidade para o casal Duque Johann de Karpen e Marquesa Isabela de Rockfield estreitar os laços do futuro matrimônio. A orquestra do maestro Simon, que obteve mais clientes da nobreza depois do baile da mansão dos Rockfield, era a responsável musical do evento. O casal de noivos foi convidado para iniciar o baile na mansão dos Karpen e se pôs no meio do salão para inaugurar o baile, aguardando o início da música. Simon deu início ao baile tocando uma música cujo tema dizia que uma dama estava nos braços de outro, mas pertencia a ele. Ninguém percebeu o assunto central da música, ninguém menos Isabela. Ela ficou incomodada com a letra da música a ponto de se sentir mal no meio da dança e pedir para parar de dançar. Quando ela se retirou do salão, olhou para Simon, que deu uma piscada discreta para ela. Até aquele momento, ela acreditava que tudo era fruto da sua imaginação, mas e agora? Agora não. Foi demais a petulância desse tal Simon. Quem ele pensa que é? Abusado, pensou Isabela. O rosto dela pegava fogo de tanta raiva pela audácia do maestro. Está certo que ninguém em volta tinha entendido a mensagem cifrada, mas ela entendeu muito bem. Havia de tomar providências quanto às atitudes daquele maestrinho de meias patacas, pensou em voz alta. Naquela noite não se colocou mais à disposição para bailar. As pessoas que a conheciam perguntavam o que havia com ela, porque ela era uma figura certa nas danças dos grandes bailes. Isabela preferiu ficar sentada assistindo a dança de seus amigos. Em um dado momento, seu noivo a requisitou para uma nova dança, a qual ela não pôde recusar. Ela já havia se acalmado e chegou até a pensar que tudo não passava de fruto de sua cabeça. Afinal, música é música e as letras das melodias não são direcionadas a todas as pessoas. Deve ser apenas minha imaginação, pensou ela. Mais uma vez se puseram no meio do salão para dar início a uma nova dança. Dessa vez a orquestra tocou uma música que dizia: "Não adianta você tentar não me amar".
Dessa vez não teve como ela não aceitar que as indiretas eram para ela. Dançou até o final com o Duque, suportando as indiretas musicais e os olhares amorosos de Simon. Quando a música acabou, todos elogiaram a bela execução musical de Simon e ele se curvou em agradecimento a todos, porém antes deu uma flertada em Isabela. Quando a orquestra fez uma pausa, Isabela estava na varanda sentada, tomando ar, e Simon se dirigiu até ela. Boa noite, Marquesa Isabela. Isabela, quando viu Simon se dirigir a ela, falou: Gostaria que o senhor parasse de jogar indiretas para mim através de sua música, senhor Simon. O que eu posso fazer, senhorita, se meu coração está enamorado de sua pessoa? Disse Simon. Eu sou uma mulher comprometida, não tenho nenhum interesse pelo senhor e somos de mundos diferentes, senhor Simon. É bom que o senhor pare com isso, falou Isabela rispidamente. Marquesa Isabela de Rockfield, eu sei de tudo isso. Sei que é um sonho e uma audácia de minha parte amar uma mulher nobre como a senhorita. Porém, antes de tudo, sou um artista. Não se impede de um sonhador alcançar as estrelas. Portanto, a senhorita não pode me impedir de te querer. A senhorita, com o seu status e o seu poder, não pode impedir a um poeta, um artista, um sonhador de sonhar. Desculpe-me, mas nisso eu sou livre. Livre para sonhar que a senhorita é minha. Livre para desejá-la em meus braços. Isso nem a senhorita e nem ninguém pode me impedir, disse Simon. Isabela, aborrecida, levantou-se e se retirou imediatamente do local. Ela tentou de todas as formas não se impressionar com a fala de Simon, mas já era tarde. Por mais que ela quisesse não se importar com as olhadelas de Simon e as músicas direcionadas a ela, impressionava-se. Simon havia conseguido penetrar em seu coração. Os dias se passaram e as palavras ditas por Simon ficaram se repetindo na mente de Isabela, além da recordação de sua imagem sedutora. Depois dessa noite, ela não conseguiu dormir e não se alimentava corretamente. Vivia em plena angústia, pois sabia que não podia alimentar esse sentimento porque o seu casamento estava com data marcada e Simon era de uma classe social inferior à sua. Os dias se passaram. O próximo evento programado para a nobreza era a festa no castelo de campo da família real. A festa, dessa vez, terá a duração de um fim de semana e toda a nobreza estava convidada para o evento. Isabela estava preocupada, pois não tinha certeza de conseguir passar 3 dias fugindo dos olhares conquistadores de Simon, além das indiretas musicais. A solução que ela teria era se dedicar ao máximo e ficar próxima ao Duque Johann de Karpen, seu futuro marido. E assim ela agiu. Na primeira noite, procurou o noivo para entrar no salão com ele. Quando chegou na saleta, uma sala anterior ao salão de baile, viu seu noivo conversando animadamente com uma outra mulher. Ele não percebeu a aproximação dela. Ao chegar mais próximo, sem querer, ouviu o Duque Johann de Karpen tecer elogios à beleza da mulher que o acompanhava. Isabela não teve coragem de interromper a conversa dos dois. Nesse momento, ouviu a mulher dizer: Duque, o senhor vai se casar por esses dias? O que sua noiva diria se o ouvisse falar assim? O Duque imediatamente lhe respondeu: Ela não diria nada. Eu não a amo e ela sabe disso.
Nosso casamento é só mais um negócio que satisfará as nossas famílias. Nesse momento, Isabela se retirou correndo do ambiente e se dirigiu ao jardim do castelo a fim de se acalmar um pouco. As lágrimas começaram a rolar em sua face descontroladamente. O choro não era por ter ouvido do Duque tudo o que ouviu. As lágrimas eram por ela ter reconhecido que o seu sentimento não valia nada naquela sociedade. Ninguém se importava que o seu casamento fosse apenas por interesse. Ninguém se importava com o que ou quem ela preferia. Aliás, quem ela preferia? Indagou a si mesma. Mas lágrimas rolaram em sua face, quando repentinamente um lenço foi estendido em sua direção. Isabela, sem conseguir ver quem estava lhe oferecendo o lenço por causa do choro convulsivo, aceitou-o enxugando os olhos. Depois de alguns segundos e tentando se controlar, ela pôde identificar o cavalheiro dono do lenço tão útil e necessário naquele momento. Era Simon. Ela voltou a chorar mais ainda. Simon pacientemente esperou ela se acalmar novamente e lhe disse: "Não chore mais, meu amor. Eu estou aqui." O pensamento de Isabela estava conturbado com tudo o que lhe ocorreu nos últimos dias, nos últimos momentos. Ela se perguntava insistentemente: o que é isso que estou vivendo? O que é isso que estou sentindo? Então viverei a minha vida assim? Não, eu não quero viver dessa forma. Eu não quero casar com alguém que eu não quero. Eu não quero casar com quem não me quer. Levantou-se do banco num impulso só e beijou Simon. Simon recebeu o beijo da Isabela com muito amor. "Minha querida, não chore mais. Eu estou aqui do seu lado e sempre estarei, se você quiser assim", disse Simon. Depois disso, ele se retirou, pois havia de iniciar o baile real. A primeira música tocada pela orquestra era sobre um grande amor que venceu obstáculos. Isabela sorria de felicidade para ele, pois entendia todas as mensagens de amor que a orquestra tocou uma após outra naquela noite. No dia seguinte, os dois marcaram de se encontrar em um lugar um pouco afastado do castelo. Tinham muito o que conversar. Tinham juras de amor para serem ditas e beijos enamorados para trocarem. Passaram o dia juntos, aliás, passaram todos os dias do evento juntos e de noite, músicas apaixonadas eram tocadas no salão. Todos, nas noites de bailes que se seguiram, diziam que o maestro havia se superado em qualidade e harmonia na escolha das músicas. Isabela, quando via tais argumentos, sorria. Ela sabia que era motivadora do tom romântico do maestro amado por todos e, mais ainda, amado por ela. Bem, meus caros, vocês sempre dizem que as minhas histórias acabam com um final feliz. Pois bem, essa será a primeira vez que ela não terminará assim. Pelo menos para o Duque Johann de Karpen e as famílias envolvidas no casamento arranjado. A Marquesa Isabela se recusou a se casar e todos ficaram espantados com a coragem dela, pois um duque é uma hierarquia superior à sua na nobreza. Queridos, creio que quem encontrou o amor verdadeiro não aceita um falso, não é mesmo?